O código da aliança. A prosperidade que Deus promete aos que ouvem a sua voz. A chave que transforma a obediência em abundância. Existe um ponto invisível na caminhada espiritual, onde a prosperidade deixa de ser um pedido e passa a ser uma resposta. Um ponto onde o céu não é mais provocado por palavras, mas por atitudes silenciosas que falam mais alto do que qualquer oração. Nesse ponto, a obediência deixa de ser um esforço e se transforma em uma linguagem. Uma linguagem que Deus entende imediatamente. Porque antes de liberar abundância nas mãos, Ele libera alinhamento no espírito. A maioria das pessoas acredita que prosperidade é resultado de esforço contínuo, de tentativas repetidas, de insistência humana. Mas a Bíblia revela algo completamente diferente. Ela mostra que a verdadeira prosperidade nunca foi conquistada pela força, nem pela inteligência isolada, nem pelo acúmulo de estratégias. Ela sempre nasceu da obediência. Não da obediência parcial, não da obediência conveniente, mas daquela obediência profunda que acontece mesmo quando não faz sentido algum para a lógica humana. Desde o início das Escrituras, Deus deixou claro que a abundância não é consequência de mérito, mas de alinhamento. Abraão não prosperou porque era forte. Ele prosperou porque ouviu uma voz e decidiu se mover quando tudo ao redor dizia para permanecer. Isaac não prosperou porque o solo era fértil. Ele prosperou porque permaneceu onde Deus mandou, mesmo quando a terra estava seca. Jacó não prosperou porque era justo em tudo. Ele prosperou porque decidiu voltar quando Deus ordenou, mesmo carregando medo, passado e incertezas. A obediência sempre veio antes da multiplicação. Sempre. O problema é que o ser humano moderno aprendeu a negociar com Deus. Aprende a obedecer quando entende. Aprende a seguir quando vê vantagem. Aprende a se mover quando sente segurança. Mas o céu não responde à negociação. O céu responde à rendição. E a rendição verdadeira acontece quando a obediência não depende de explicações. Há algo profundamente espiritual em obedecer quando o caminho ainda não está claro. Porque nesse momento, você está dizendo sem palavras que confia mais na voz de Deus do que na sua própria visão. E essa confiança ativa algo que nenhuma oração emocional consegue ativar sozinha. A Bíblia mostra que Deus não sustenta prosperidade sem obediência, porque prosperidade amplifica quem a pessoa já é. Se o coração está desalinhado, a abundância se torna peso. Se a mente está confusa, o crescimento se torna destruição. Por isso Deus trabalha primeiro na obediência, porque a obediência ajusta o interior antes de liberar o exterior. Existe uma diferença clara entre pessoas que pedem prosperidade e pessoas que atraem prosperidade. Quem pede está focado no resultado. Quem obedece está focado na direção. E direção sempre gera resultado, mesmo quando o processo parece lento. Quando Deus diz vá, não é apenas um convite para mudar de lugar, é um convite para mudar de nível espiritual. Quando Deus diz fique, não é castigo, é proteção. Quando Deus diz entregue, não é perda, é ativação. E quando Deus diz confie, não é cegueira, é alinhamento. A prosperidade que nasce da obediência carrega algo que o dinheiro comum não carrega: paz. Ela não vem acompanhada de culpa, não vem acompanhada de medo de perder, não vem acompanhada de ansiedade constante. Porque ela não foi construída por atalhos humanos, mas sustentada por princípios eternos. É por isso que muitas pessoas até prosperam financeiramente, mas vivem vazias espiritualmente. Elas chegaram ao resultado sem passar pelo alinhamento.
e tudo que cresce fora do alinhamento se torna frágil. Mas aquilo que nasce da obediência cresce com raízes profundas. Deus não está interessado apenas em te dar mais. Ele está interessado em te preparar para sustentar mais. Sustentar paz, sustentar crescimento, sustentar responsabilidade, sustentar influência. A obediência é o treinamento invisível para a abundância visível. Há momentos em que obedecer vai parecer perda, vai parecer atraso, vai parecer retrocesso, mas no reino de Deus, obediência nunca é atraso, é posicionamento. E quando você se posiciona corretamente, o céu se movimenta para te encontrar. Foi assim com José. Ele obedeceu mesmo quando a obediência o levou para a prisão. Mas aquela prisão não era fim. Era preparação. Era alinhamento. Era o caminho exato para o lugar onde a prosperidade encontraria propósito. José não prosperou apesar da obediência. Ele prosperou por causa dela. A obediência cria um ambiente onde Deus confia recursos, porque recursos nas mãos erradas se tornam destruição, mas recursos nas mãos alinhadas se tornam bênção para muitos. Deus não multiplica apenas para enriquecer alguém. Ele multiplica para estabelecer um fluxo. Um fluxo que alcança famílias, gerações, territórios. Quando você obedece, mesmo sem entender, algo se move no invisível. Portas começam a se alinhar. Pessoas certas surgem. Oportunidades começam a aparecer sem esforço excessivo. Ideias surgem com clareza. Caminhos se abrem onde antes só havia confusão. Não porque você forçou, mas porque você se alinhou. A obediência transforma o ordinário em extraordinário. Um simples passo se torna um divisor de águas. Uma decisão silenciosa muda destinos inteiros, porque Deus honra quem honra sua voz. A prosperidade que vem da obediência não depende do cenário externo, não depende da economia, não depende da aprovação das pessoas. Ela depende de algo muito mais estável. A fidelidade de Deus, a sua própria palavra. E Deus nunca falha em honrar quem escolhe obedecer. Talvez hoje você esteja em um ponto onde obedecer pareça difícil, onde seguir a direção divina pareça arriscado, onde soltar algo pareça perigoso. Mas é exatamente nesse ponto que a chave se manifesta. Porque a obediência verdadeira não acontece quando tudo está fácil. Ela acontece quando você decide confiar mesmo sem garantias humanas. A abundância que nasce da obediência não chega fazendo barulho. Ela chega se estabelecendo. Ela constrói. Ela permanece. Ela sustenta. Ela atravessa gerações. E quando você olha para trás, percebe que não foi a sua força que te trouxe até aqui. Foi a sua decisão de ouvir, de seguir, de confiar, de obedecer. Porque no reino de Deus, a obediência não é perda de liberdade. É acesso a um nível de abundância que só quem confia de verdade consegue viver.